Estamos aqui para mais um vídeo, nessa formação Conquista para as Virtudes. Nos últimos episódios nós viemos falando sobre a justiça, a veracidade, as faltas contra a justiça naquilo que nós falamos, nas nossas palavras. E hoje nós pretendemos falar sobre o direito de calar. Se você tem esse livro, peço que você abra lá na página... Onde está a página? 144. Hoje nós falaremos do direito e dever de calar. E como sempre, peço que você curta esse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo como este e vamos em frente. Um dever de justiça. Assim como no relacionamento humano, há o dever de dizer a verdade, também existe em determinadas circunstâncias o dever de calar a verdade. Já foram citadas essas palavras do Catecismo. A veracidade observa um justo meio entre aquilo que deve ser expresso e o segredo que deve ser guardado. Implica a honestidade e a discrição. Pensemos um pouco no dever de calar. Calar as verdades ofensivas é um dever de justiça que obriga em consciência. Nós já vimos isso nas formações anteriores, quando a verdade é usada de forma indiscriminada. A gente usa como uma ferramenta para ferir as pessoas, principalmente aquela pessoa que é super sincerona e falta com a caridade, infelizmente. Outro ponto, respeitar o direito à intimidade de todas as pessoas. Não falar de uma intimidade que não nos pertence, que não nos convém. Não somos os proprietários da intimidade dos demais. Um princípio ético incontrovertível é que todo ser humano tem direito de manter reservados aqueles aspectos de sua vida, sobretudo de sua vida íntima, privada, sobre as quais os outros não têm título algum. Com maior razão, se o fato de ventilar esses aspectos pudesse vir a causar algum dano aos legítimos interesses pessoais, familiares ou de terceiros. Como é fácil que a curiosidade bisbilhoteira desrespeite esse direito e profane a natural reserva dos outros, contando coisas íntimas de sua vida, mesmo que sejam fatos verdadeiros e honestos, sem ter direito a isso por tagarelice frívola ou maldosa. Um atentado mais grave contra esse direito é publicar nos meios de comunicação, redes sociais, internet, etc., suspeitas não comprovadas ou processos judiciais que ainda estão em fase de instrução sem conclusões válidas. Repetir entre amigos ou colegas esses comentários precipitados como se fossem coisa certa é dar falso testemunho. É um pecado contra o oitavo mandamento, aliás. O dever moral é o dever de calar-se. Ou seja, se nós não temos propriedade, conclusões autênticas, a gente tem ali o direito de ficar calado. Outro atentado contra esse direito à intimidade é ler sem autorização cartas, e-mails, mensagens enviadas pelo celular, etc. Do mesmo modo, também seria uma falta contra a justiça violar esse direito. Ler agendas ou diários íntimos de outros sem a sua autorização. Ou revistar indevidamente seus móveis, bolsos e gavetas. Ou espiar por janelas, frestas e buracos de fechadura. Dever do silêncio. Todos nós também temos o dever, não só o direito, de não manifestar determinadas verdades, em uma série de casos. Vejamos 4 deles. Primeiro, segredo profissional. O Catecismo cita o exemplo dos médicos por motivos éticos óbvios, militares e políticos, sigilo por razões de ordem pública, e juristas, advogados, promotores e juízes. No meu caso, enquanto psicólogo, nós temos um sigilo
frente à organização atendida, um paciente atendido. O segundo ponto, o segredo prometido. É um dever de justiça quando alguma coisa nos foi confiada, sob compromisso ou promessa aceitos por nós, de não divulgá-lo. Quebrar a promessa seria, além de uma falta contra a justiça, uma ofensa à fidelidade. Deveríamos levar mais a sério esses compromissos, contra os quais se fale com facilidade. Prometi não falar, só conto você, mas não fale para ninguém. Ou seja, não haveria espaço para contar. Não falta uma ponta de razão àquele que comentava com amarga ironia. Se você deseja divulgar amplamente alguma coisa, confia a um amigo sob segredo. Segredo natural. Chama-se assim a obrigação de guardar segredo sobre realidades da vida privada, íntima, das pessoas ou sobre informações oficiais secretas, quando involuntariamente, sem que haja curiosidade nem malícia, se toma conhecimento delas. Por exemplo, por ouvir de passagem sem querer uma conversa particular, por encontrar uma carta ou documento perdido, com informações que o autor nunca desejaria divulgar, por acessar sem intenção disso uma conversa íntima na internet, e por ouvir por defeito de linha uma conversa telefônica de caráter privado. A ética natural exige esse silêncio, mesmo que ninguém o tenha pedido nem o tenhamos prometido. Divulgar essas informações é, portanto, uma falta, que pode ser grave, contra a justiça e a caridade. O segredo da confissão ou sigilo sacramental. Este jamais pode ser violado pelo confessor, que está submetido a penas canônicas severíssimas se o fizer. Como diz o Catecismo, o sigilo sacramental é inviolável. Por isso, não é lícito ao confessor revelar o penitente com palavras ou de qualquer modo por nenhuma causa. Quando se pode revelar um segredo? O Catecismo, falando sobre os segredos confiado e profissional, esclarece que devem ser guardados, salvo casos excepcionais, em que a atenção do segredo causasse àquele que os confia, àquele que os recebe ou a um terceiro, prejuízo muito graves e somente evitáveis pela divulgação da verdade. No caso da psicologia, mais uma vez, nós temos também essa possibilidade de quebrar o sigilo com essas condições exclusivamente. É claro que isso não se aplica ao sigilo sacramental. Prejuízo grave a quem o confiou. Suponhamos um colegial que revela a um amigo que já se viciou em uma droga perigosa, mas não falou com os pais nem quer que se fale com eles. O dever do segredo cessa se o que o recebeu tem a certeza moral de que informar os pais é o único jeito de salvar o amigo e conseguir que faça um tratamento de desintoxicação. A mesma coisa se alguém que namora tiver revelado em segredo a um colega que está com uma doença perigosa que facilmente poderia contagiar a futura esposa e até levá-la à morte. É claro que o amigo deve avisar a moça. Prejuízo grave para quem o recebe. Na complexidade da vida empresarial, imaginemos um colega que pede a outro segredo absoluto e conta um fato sigiloso da diretoria, que porá em grave risco o futuro profissional daquele que ouve. Este, mesmo que tenha prometido guardar segredo, antes de saber o alcance do fato, fica liberado dessa obrigação. Se percebe que revelar o segredo a quem possa desatar o nó é a única forma de legítima defesa. Prejuízos para terceiros. Todo médico e estudante de medicina sabe que o dever ético de guardar segredo profissional cessa quando o médico diagnostica uma doença que pode ser causa de uma epidemia, doença cuja prevenção deve ser providenciada com urgência
em âmbito regional ou nacional. Isso é assim, por mais que o paciente tenha exigido segredo, pois nesse caso sua pretensão é injusta. Em qualquer caso, para se poder revelar um segredo, é necessário que concorram simultaneamente as duas condições que menciona o Catecismo: que a retenção do segredo possa causar prejuízos muito graves. Praticamente, quando nós estamos omissos. E segundo ponto, que esses prejuízos muito graves somente possam ser evitados pela divulgação da verdade, se for a única saída. Como a gente vem fazendo nesses últimos vídeos, agora nós faremos um questionário sobre a discrição e a justiça. Comento levianamente fatos da vida íntima de outras pessoas, se não há um motivo muito grave que exija, por razões de justiça, revelar esses segredos? Compreendo que ler sem permissão do autor, correspondência particular, anotações de um diário íntimo, arquivos pessoais de correspondência eletrônica, etc., é uma falta contra o direito à intimidade e, portanto, contra a justiça? Caio na frivolidade xereta de falar sem necessidade da vida alheia, esquecendo que é muito fácil exagerar ou deturpar o que se comenta? Perceba que esses comentários precipitados facilmente contêm inexatidões que podem chegar a ser verdadeiras calúnias. Abuso da facilidade da comunicação dos modernos meios eletrônicos, especialmente das redes sociais, para cair no mexerico e fazer da intimidade das outras pessoas motivo de falatórios, gozações ou críticas. Já caí alguma vez na injustiça de utilizar técnicas eletrônicas ilegais para violar a natural reserva de informações particulares, financeiras, profissionais, etc. Sei guardar honestamente os segredos confiados a mim ou por mim prometidos, evitando até palavras ou gestos que possam revelar? Lembro bem dos casos, muito poucos, em que, por dever de justiça, é possível e até obrigatório revelar esses segredos, excetuando sempre o segredo da confissão. Certifico-me do critério moral certo, consultando, se for o caso, um bom orientador quando tenho dúvidas sobre a possibilidade de revelar um segredo. Muito bem, meus caros, chegamos a mais uma conclusão de nosso vídeo, de mais uma formação sobre o direito de calar e sobre o sigilo. Comenta aqui embaixo o que mais te chamou a atenção nesse vídeo. Se para você o sigilo é uma coisa difícil, se você sabia das condições que poderiam ser quebrados os sigilos. E fica um convite para mim e para você, seja por profissão, seja não na profissão também, como pessoa, para a gente exercer ainda mais essa habilidade de confiança, esse sigilo que muitas vezes chega a nós involuntariamente. Mais uma vez, peço que você curta esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e compartilha com um amigo, com uma amiga, com alguma pessoa que também se interessa por esse tema. Até a próxima!